Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E eu vou terminar essa semana falando de algo que eu já deveria ter falado, já tinha uma pauta pronta e por incrível que pareça eu enrolei muito. Hoje eu vou falar sobre Disney Twisted Wonderland, mais precisamente o material que nós temos mais fácil acesso no Brasil no momento, que é o primeiro arco da série, que é o episódio de Hearts Labill. Vou dar um comentário geral sobre, assim como eu vou dar uma passada, assim, primeira mão, né, dar aquela primeira mãozada sobre toda a franquia. Então se acomoda, vamos bater um papo sobre, porque assunto tem. Dessa vez, ó, depois de muito tempo, a gente vai começar com uma introdução sobre a série. Eu acho que é legal a gente começar antes de eu falar de Hearts Labill e etc. Tá, pra quem não conhece, é novo, tá chegando aqui, tá ouvindo esse episódio e nunca ouviu falar ou ouviu por causa do anime, mas que raios é? Vamos lá. Disney Twisted Wonderland, ele é um jogo mobile, tá? Ele foi criado em 18 de março de 2020. É uma parceria entre a Aniplex e a Walt Disney Japan. E tem uma coisa que eu acho muito legal de destacar. Se você é fã de Kuroshitsuji ou Black Butler, como você preferir, a arte de Twisted Wonderland no jogo, se você procurar as artes do jogo, ela talvez te pareça um pouco familiar. E isso não é à toa, porque Yana Toboso, ela não apenas é a desenvolvedora do jogo, tá? Desenvolvedora de roteiro, desenvolvedora de toda aquela lore, né, dessa parceria, como ela é a character designer oficial. É ela quem criou os personagens. Então, por exemplo, para você que está acompanhando o episódio de Hearts Labill, e eu falei certo no começo. Para você que está acompanhando no mangá que está saindo por aqui no Brasil pela Universo Geek, já vou começar falando que o mangá está saindo oficialmente. O traço pode ter ficado semelhante para você que já conhece mangá e já conhece Kuroshitsuji, justamente por isso. A Sumire Kono, ela faz um traço emulando o traço da Yana Toboso, porque realmente todo o character designer é da Yana. Então, assim, as imagens do jogo, se você procurar, tem artbook do jogo e tudo. Se você procurar, você vai perceber isso. Todo o character design é da Yana, assim como toda a concepção de história. Então, todos os arcos narrativos que temos, que até o presente momento do jogo são 7, o 8º arco, que é focado no Crowley, ele começou a sair agora no Japão. Paulo, como você sabe que o 8º que já saíram todos os arcos? Porque se você for atrás, eu não recomendo. Mas você, pequeno mancebo que está ouvindo isso e quer conhecer, quer dar uma fuçada até para entender um pouco melhor quais são os arcos, quais são as ordens, né? Vou comentar um pouco, mas para você que quer. Os trailers dos jogos estão disponíveis no YouTube. É muito fácil você achar o trailer de cada arco, cada um dos 7 arcos. Então assim, Hearts Labill, Savannah Claw, Octavinili, Scarabia, Pufumieri, Igdahaig e Desnomia, você consegue achar todos. Inclusive você consegue ver a forma manchada de todos os 7 líderes. Isso é muito interessante. Mas o último trailer que saiu, isso no final do ano passado, quando o anime estava para sair, quando o mangá estava começando a sair aqui no Brasil, saiu um trailer mostrando que o arco de número 8, que é o arco atual do jogo, ele seria focado no Crowley. Então assim, pra quem já gostava do jogo, pra quem já tá acompanhando tanto a versão japonesa quanto a versão americana, você já sabe que eles já estão nesse pique de arco. Aqui no Brasil o jogo não saiu oficialmente. Até um tempo atrás, quando você procurava no aplicativo, né, na Google, no Google Play, ele dava que o aplicativo não estava disponível no país. Recentemente ele não aparece mais, então eu acredito que em algum momento também tenhamos o aporte do jogo no nosso país aqui, mas por hora só por meios aí extraoficiais, diferente do anime e do mangá, que são o foco de hoje, né? Porque eu já dei essa introdução, falei bastante, e pra falar do anime que a gente vai começar a falar de sinopse e afins, tá? Vamos lá, o projeto é de 2020, chegou acho que em 2022, 2023, tivemos o anúncio do anime, tá? Porque na época tivemos o primeiro anúncio assim do anime, o primeiro vislumbre de que a obra teria um anime. Era na época que já estava saindo aí o primeiro mangá, que é o Disney Twisted Wonderland The Comic, Episode of Hearts Labill, ou, como ficou no Brasil, Disney Twisted Wonderland, ou mangá episódio de Hearts Labill.
Na época que estava saindo, esse mangá foi publicado na G-Fantasy da Square Enix. Tem um total de 4 volumes encadernados e ele adapta o primeiro arco do jogo, tá? Que por sinal é a mesma coisa que aconteceu com o anime, ele adapta o primeiro arco do jogo. Os dois vão adaptar o arco da casa de Horse Labill, que é o primeiro arco do jogo. Eu estou repetindo muito isso para que vocês entendam, porque quando eu for falar um pouco melhor desse arco, eu vou precisar tratar de uns pontos aqui que vai ter gente que talvez vai ficar como assim. Tá. Posteriormente nós tivemos e na realidade saiu antes, que é o Disney Twisted Wonderland Anthology Comic, que esse foi anunciado pelo Universo Geek no evento que eles tiveram. Inclusive eu vou fazer um parênteses aqui que eu tinha imaginado que teríamos alguns anúncios envolvendo Disney Twisted Wonderland, e eu falei, poxa, seria legal se eles anunciassem o Anthology Comic. Mas como eu pensei comigo um dia antes do anúncio e não verbalizei isso antes, a gravação está sendo feita depois do anúncio, então eu não tenho provas, não existem provas disso. Só vai existir provas de coisas que eu vou falar futuramente. Mas da antologia de quadrinhos eu tinha pensado, mas não verbalizei, então tá. Posteriormente, depois do arco de Horse Labill, a gente teve o arco de Savannah Claw. E, curiosamente, o arco de Octavinili. Ambos saíram juntos, mas o Savannah Claw ele deu uma parada. Octavinili foi publicado integralmente no Japão, também na G-Fantasy. Todos esses arcos que eu tô falando pra vocês, eles saem na G-Fantasy. Savannah Claw terminou recentemente, atualmente nós estamos no arco de Scarabia no mangá. E o anime, como eu disse, na época que o mangá estava em publicação, tivemos o anúncio, né, a Aniplex anunciou. Só que a gente ficou ali a ver navios, né, porque a gente sabia que tinha esse anúncio e nenhuma informação. Eis que em 2023, final de 2023, foi quando oficialmente foi falado alguma outra informação, né? Foi 2022 que teve o anúncio, 2023 foi que oficialmente tivemos 2024 na realidade. Foi quando oficialmente tivemos informação, que foi que estavam confirmados os 3 primeiros arcos, na época já tinha terminado Horse Labill, estavam com Savannah Claw e Octavinili em publicação. Então a gente teve a confirmação de 3 arcos em anime, e que o anime seria lançado no Disney Plus em 2025, que foi no caso no ano passado. E eis que, setembro do ano passado, tivemos o lançamento oficial do anime, também na plataforma Disney Plus, e por um ponto muito legal, com uma dublagem simultânea. E durante os episódios de Horse Labill, a gente teve 2 momentos que foi informado que o arco de Savannah Claw já está em produção, então deve sair ao longo de 2026, tá? E qual que é a história motriz de Twisted Wonderland? Né? Eu repeti muito Disney Twisted Wonderland, falei o nome inteiro, mas eu acho legal só deixar em Twisted Wonderland. Ela vai focar no protagonista da vez, tá? Eu não vou colocar o do mangá, mas no arco de Horse Labill a gente vai focar no Ema Yuken, que é um garoto normal que vive no nosso mundo, e um belo dia ele é transportado para o mundo de Twisted Wonderland, mais precisamente para o colégio Night Raven, que é um colégio onde ele tem 7 casas que representam os 7 grandes, que são basicamente representações dos 7 maiores vilões da Disney. Você, fã de Disney, pode olhar pra mim e falar, Paulo, eu não concordo que esses são os 7 maiores, mas na visão do estúdio, na visão da Disney, na visão da Aniplex, na visão da Yana Toboso, os 7 são os vilões principais, que é a Rainha de Copas, o Scar, a Úrsula, o Jafar, a Bruxa da Branca de Neve, o Hades e a Malévola, tá? Esses são os 7 grandes. E as casas representam eles. Os monitores, inclusive, têm algumas nuances muito semelhantes a eles, tá? E a primeira casa que a gente vai tratar é a casa da Rainha de Copas, que é Horse Labill. E aí é quando a gente vai conhecer o Ridley, a gente vai conhecer o Ace, o Deuce, o Trey, o Carter, que também envolvem ali. E é muito interessante a gente comentar que cada um dos meninos tem alguma coisa no nome que vai representar o naipe, o qual ele representa do baralho, né? Que é Ace Coppola, Dulce Spade. Então todos eles vão ter aí essa brincadeira com o Trey Clover. Então assim, eles vão ser sempre uma brincadeira. E se você prestar atenção, o sobrenome, o nome, a brincadeira que ele vai ter ali envolve a marquinha que ele tem no rosto, que é do naipe de cartas. O Ridley, por sua vez, ele é o monitor da casa e ele tem as nuances da Rainha de Copas.
Então, ao longo da primeira história, a gente vai conhecendo esse universo, enquanto a gente vai tentando entender melhor essas nuances, entender essas coisas. O que é legal mencionar, porque eu já vou deixar adiantado. Eu ouvi gente que comentou, ouvi gente não, né? Teve uma amiga minha que veio falar que uma amiga dela achou meio inhé, né? Tipo, a primeira casa ser a casa da Rainha de Copas. E é muito interessante porque como o Ridley, ele tem uma questão muito grande com regras, isso pega muito quando a gente precisa explicar o universo, tá? Porque a gente tá falando de um universo mágico, de um universo que tem casas, tem magia, e ele tem algumas nuances que, assim, só quando você tá assistindo que você vai entender. E eu tô falando sério, tipo, Paulo, você está brincando? Não. O arco de Hearts Labille, ele vai te dar uma estrutura muito grande para, por exemplo, quando você chega em Savannah Claw, você já entender questões daquele universo, entender que o nosso protagonista da vez, ele tá ali num mundo onde ele não tem magia, que o nosso guia é o Green, tá? Inclusive isso é muito importante eu frisar aqui. O Green, ele é o mascote do jogo, / o personagem que mais convive com nós. Tá, isso falando do jogo. No jogo você é o Wilken, você são os demais protagonistas que, spoiler, cada um dos arcos, né, que tá tendo mangá tem um protagonista diferente, então se você gostou do Wilken, já se prepara, no arco seguinte ele não tá. E isso é muito interessante, porque quem será os nossos olhos e o caminho que nós vamos seguir é o Green. O Green é um ser mágico que não poderia entrar na academia, porque ele é meio que um tanuki, como o pessoal diz, ele é um gato mágico. E ele consegue entrar porque ele é um gato e você é um ser humano, né? Ele tem magia, você não tem. Então vocês dois meio que formam uma casa própria. Então isso é muito interessante quando a gente olha dessa forma. Assim como narrativamente funciona muito bem, entendeu? E é muito legal a dinâmica dele com o Yuken. O que tem uma certa diferença do mangá pro anime. O anime ele opta por expandir muito esse começo, trabalhar mais a questão de exploração, né, desse mundo nos primeiros episódios, explicações, e deixa as coisas necessárias, mas pro final fica até um pouco corrido. Já o mangá não, o mangá ele vai pautando aos pouquinhos, e ele não explica tanto. Até porque, obviamente, o mangá ele já sabe que você tá lendo o mangá porque você tá curioso, e a curiosidade que ele vai te gerar vai te fazer nos arcos seguintes. Então nos arcos seguintes ele vai explicar. Inclusive eu dei uma lida no começo de Savannah Claw, e no arco de Savannah Claw no começo ele explica um pouco melhor, assim como ele mostra a visão do próximo líder de casa, que é o Leona. Então isso é muito interessante. E são visões que elas sempre são muito alinhadas com o vilão em questão, tá? E aí tem alguns pontos que eu não vou entrar, porque senão eu vou entrar em spoilers de arcos bem futuros, mas assim, é muito interessante você entender que cada casa, ela vai ter a visão do vilão, mas o número de personagens importantes nessa casa faz muita diferença se você conhece a história. Isso fique muito claro, e eu vou dar um mini spoiler, eu vou dar uma mini ideia pra vocês, tá? Dos 3 arcos que teremos, do arco que nós assistimos e acompanhamos, que eu deveria já estar falando dele e não estou, e dos demais. Né? Eu falei um pouco, na verdade, né? Em Hearts Labille, como eu disse, a gente tem a Rainha de Copas e os 4 naipes de carta, que é representado por 4 personagens. Na casa seguinte, nós temos um monitor e 2 personagens que têm orelhinhas que lembram uma hiena. Na casa de Octavinili, que representa a Úrsula, nós temos o realizador de desejos, e por consequência temos 2 pessoas que são gêmeas e parecem guias. E você já tira sua noção. E as outras casas também vão ter muita relação, tá? Até a casa que representa a Hades, o fato de terem 2 personagens, ela representa muito o ponto do monitor da casa, que é o Idia, e representa muito uma questão envolvendo uma questão do próprio Hades. Então isso é muito interessante, a forma como a história vai optar por trabalhar nisso, assim como ela opta por criar crescimento, né? Porque a gente vai conhecer esse mundo. E aí entra um ponto pra mim positivo pra caramba quando nós falamos do primeiro arco, né? Porque o primeiro arco ele vai entender isso e ele vai trabalhar justamente essa questão de temos os personagens, a gente precisa apresentar a primeira casa e apresentar esse universo. Como fazer? No jogo é muito simples, você vai upando de nível em nível, fazendo os modos de histórias e vai jogando os minigames. Os minigames, obviamente, eles não podem ser recriados
a plenitude num mangá e num anime. Então opta por criar-se pequenos arcos que envolvam isso. Ou pequenas situações que gerem, né, todo esse desenvolvimento. Então a gente tem um momento, por exemplo, com os fantasmas. No jogo, ele é um minigame. No anime e no mangá, é apenas um momento que os fantasmas tentam assustar o Ryuken olha e fala, nossa, tem fantasma, e brinca. E o Crowley meio que explica um pouco mais sobre aquele local, onde ele tá e tudo mais. Paulo não tem essas explicações no jogo? Tem. Só que no jogo você vai ter que jogar um minigame. E eu acho que essa ideia de pular o minigame ela é muito acertada e gerar situações que possam gerar uma comédia, possam gerar uma maior interação assim, com a pessoa que tá lendo, de curiosidade daquele universo, daquele momento, e ver que tipo, a reação do Yuki, nossa, ele tá no mundo mágico e ele não acha estranho fantasma, entendeu? Sendo que todo mundo no mundo mágico acha. Assim como na luta do Green com o Ace, ele tem também isso de ser um minigame no jogo, mas aqui no anime, no mangá, ele ser realmente uma lutinha ali que acontece. Isso é muito legal, porque assim, corta, mas ele não exclui aquela cena e não finge que aquilo não existe. Pelo contrário, ele gera de uma forma que é interessante e que, sim, é muito grandiosa, tá? Então, assim, falando de uma forma muito honesta, é um arco muito legal. O primeiro arco, ele funciona muito bem para apresentar os conceitos. Quer seja conceito de mundo, quer seja nuance de personagem, quer seja os detalhes que eu já mostrei aqui, né? Acabei mostrando falando da série, como, por exemplo, essa relação personagens com o vilão que ele tá ali sendo destaque. E mais do que tudo, também é legal para você ter essa curiosidade de entender o mundo, você já tá percebendo que existem outros líderes, você sabe que essas histórias podem e vão ser abordadas. Então é muito legal isso, tá? Sendo muito honesto. E é uma história que ela cresce muito bem, cara. Para 4 volumes do mangá, quando você chega no arco final, no momento ali que eles vão, que rola uma treta com o Riddler, e eles têm que enfrentar o Riddler ali, tem uma background do personagem, tem um porquê ele ser tão rígido. E isso no mangá e no anime é muito bem abordado, né? Porque você tem todo esse trauma. Mas eu acho que do anime um destaque que eu quero dar, e eu preciso fazer isso, do contrário estaria sendo injusto, é toda a ampliação do começo. Porque assim, toda a ampliação da cerimônia de abertura, a maneira como a história trabalha para apresentar esses personagens pra gente, ela é muito rica, ela é muito legal. Ah, Paulo, talvez não funcione com marinheiro de primeira viagem. Talvez sim, talvez não. Mas ela é muito rica e vale muito a pena para você conhecer esse universo. Entendeu? Sem contar que, obviamente, tem todo um desenvolvimento que funciona muito bem e te deixa preso ali ao longo dos episódios para querer ver. Paulo, é para todo mundo? Obviamente não. Você pode muito bem ver e falar para mim, mano, eu não gostei. Não é pra mim, e tá tudo bem, não é uma obrigatoriedade você gostar, você ser fã. Porém, entretanto, todavia, não obstante, é uma obra muito boa, é uma obra muito legal, uma obra que desenvolve muito bem e tem conceitos muito legais pra apresentar, né? Porque às vezes, agora eu não vou dar spoilers, como eu já tenho esse costume de não usar, né? Eu comento, mas eu não saio dando spoiler. E aí entra uma coisa que eu acho muito legal, que é o fato de que cada arco, além de trabalhar esse desenvolvimento de personagem e tudo mais, né, e desenvolvimento de personagem de mundo, o tudo mais seria mundo e protagonista e etc. Ele também vai desenvolver questões que tratem do problema do personagem da vez. Então, por exemplo, o Ridley, ele quer sempre estar certo, porque ele teve uma vida muito rígida. Então ele está sempre certo e ele quer que as coisas sejam o mais corretas possíveis. O Leona, já comentando muito por cima, ele tem uma crença muito forte de que se você nasceu para ser o segundo, você será sempre o segundo. O Azul, que é o monitor da casa de Octavinili, ele tem aquela visão de que se ele tem um poder de conceder desejos, ele pode fazer a diferença. Então, assim, são coisas que vão gerando uma construção, entendeu? Uma construção para que nós entendamos esses personagens, entendamos sua psique, seus pensamentos, e ao mesmo tempo que a gente desenvolve o conhecimento daquele universo. Então isso é muito legal, é uma coisa muito grandiosa, honestamente falando, e eu acho genial, cara. Eu acho muito bom o quanto um joguinho de 2020 chamou a atenção do público, gerou um frenesi, gerou um auê, gerou mangás muito interessantes. Eu só li o primeiro, né, Heart Labill, na época que saiu eu li. Eu tenho a primeira edição da Viz e eu tenho as 2 edições que saíram pela Universo Geek.
o volume 3 tem pré-venda e o 4 saindo esse ano. Vou ter a coleção em português completa? Sim, pretendo também ter a coleção em inglês, tá? Porque, cara, é um mangá que eu gosto, eu tenho ele na minha estante e eu recomendo pra todo mundo. Se você tá ouvindo esse podcast e ainda não foi ler, eu tenho 2 resenhas sobre os mangás, né? Talvez eu faça uma resenha em texto só do anime, isso ainda estou a pensar. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa: quando o mangá terminar a publicação, eu vou fazer um episódio específico documentando sobre. Dos anthologies, eu quero fazer um episódio mais curtinho ali, numa pilha de leitura, pra falar também, porque eu acho que é interessante essa ideia. Não li o anthology, porque assim, na época que eu fui ler, né, isso em 2022, 21, 2022. Em 2022, quando eu fui ler, o anthology ele já existia. Só que o Anthology, ele é muito mais difícil de achar. Eu não tava achando nem em inglês. Só em japonês, eu não sei ler japonês. Em inglês eu ainda arranho. Então eu li o Hearts Labiu, comecei o Savannah Claw e não terminei. Tá, eu comecei, na época deu hiato e tal. E o pessoal tava demorando muito pra traduzir, eu acabei não lendo. Esse, inclusive, eu quero muito ler, eu tô muito empolgado. E muito curioso, justamente porque é uma história mais inédita. E foi onde eu fiquei travado no jogo. Sim, gente, é um spoiler. Eu já zerei o arco de Hearts Labiu no jogo. Tanto que eu já sabia tudo o que acontecia por conta do jogo. Só que no jogo é mais mecânico e tal. Então, por exemplo, todo o dilema do Ridley, no jogo ele existe, mas tipo, ele não é muito abordado. Porque você tem uma missão, uma boss fight, né, pra enfrentar ele manchado. E, cara, é uma luta difícil pra caramba, mano. É difícil. E em Savannah Claw eu parei, eu acho que foi no capítulo 8 na época que eu tava jogando. Então agora eu tô aqui no frenesi pra sair a versão em português, pra eu tentar zerar de novo o Hearts Labiu e ir pra Savannah Claw e tentar zerar Savannah Claw pra ir pros outros demais arcos. Mas assim, se eu pudesse falar uma coisa assim antes de eu chegar em algumas considerações finais se você puder, leia, cara, leia muito esse mangá, confira o anime que eu garanto que você vai gostar bastante. E eu quero também só deixar adiantado, tá? Teremos, obviamente, como eu disse, mais episódios, tá? Se alguém do Universo Geek estiver ouvindo isso e quiser me mandar posteriormente os mangás aí no Anthology pra eu dar uma lida, fazer resenha, estou aceitando. Mas eu quero deixar adiantado o que eu falei lá no começo, que eu falei que eu tinha pensado no Anthology quando eu tava pensando nos lançamentos. E isso fez eu pensar em outras coisas, né? E até vou falar que agora, a partir de agora, tudo que eu falasse em algum momento o Universo Geek anunciar, eu já falei antes e adivinhei. Adivinhei porque é meio óbvio, né? Mas eu ainda acredito que, terminando essas publicações que eles já fizeram pra esse ano, eu não duvido que eles anunciem Savannah Claw e também o Octavinille, assim como os demais, porque eu tenho a impressão que tá vendendo bem. Então, assim, adoraria ver esses 2 arcos. Mas tem um material que eles não anunciaram, não mencionaram, eu acredito, até onde eu saiba não houve essa menção, e eu tô curioso para ver se eles vão trazer, que são as light novels. Sim, eu guardei pro final isso. Além de mangá, anime, também existem 2 light novels, duas até o presente momento, que é uma do arco de Hearts Labiu e o outro que é do arco de Savannah Claw. Essas light novels já saíram nos Estados Unidos. A de Hearts Labiu saiu faz um tempo, a de Savannah Claw já está programada. A Vi já anunciou. E os mangás, todos os 3 já estão disponíveis nos Estados Unidos, tá? Os 3, assim, os 3 e o Anthology, né? O Anthology, Hearts Labiu, Savannah Claw e Octavinille. Os 4 mangás nos Estados Unidos já estão saindo. O Anthology e o Hearts Labiu estão completos já lá. Savannah Claw, se não me falha a memória, o 2 tá pra sair. Octavinille ainda tá pra sair o segundo, se não me falha a memória. Aí eu já não vou dar tanta certeza do Octavinille. Eu sei do Savannah Claw porque esse tempo eu tava olhando e o volume 2 estava em pré-venda. Savannah Claw, como eu disse, ele terminou no ano passado. Ele terminou depois de Octavinille e eu acho que vai fechar em 3 volumes também. O que deixa só o arco de Scarabia em produção atualmente. Eu tô curioso pra ver como que vai ser. Porque o Scarabia é o arco do Jafar. Eu vou só soltar assim. É o arco do Jafar e tem 2 personagens. Vocês vão lá, bate o olho em cada um e tenta identificar quem representa o que é ali. Tá bom? Mas assim, falando, como eu disse, voltando, que eu fico indo e voltando pra falar de Twisted Wonderland, o arco de Hearts Labiu, ele é essencial, tá? Pra você entender esse universo e conhecer também. E os demais, eles só são pra expandir mesmo a lore e tornar tudo melhor. Eu, honestamente falando, eu não sei como é que vai funcionar depois do 8º arco no jogo, depois do arco do Crowley. Mas eu adoraria que tivesse algum outro arco também, porque, cara, é um jogo riquíssimo. O jogo, inclusive, mencionando, ele tem um rolê
que é o fato de ter personagens especiais em épocas, né? Por exemplo, o Jack Skellington, que é amado por todos, ele é um personagem comemorativo. Em épocas de Halloween, ele aparece no jogo. E ele fica até o Natal. Tipo assim, não consegui desbloquear. Quando chega esse período, você consegue pegar esse personagem. Não sei se é fácil ou não, porque eu não joguei. Que vale mencionar que o jogo também tem um pouquinho de gacha. Então, assim, você tem que ter sorte pra tirar o personagem que você quer. E ele tem algumas outras nuances, mas assim, não vou me estender mais do que eu já me estendi sobre, até porque eu já me empolguei falando bastante. Contei coisas aqui da história no geral, dei uma geral, né, uma primeira camada aí sobre o Twisted Wonderland, dando um pequeno foco ali para falar de Hearts of Bill, o quão legal ele é e o quão importante ele é nesse universo. Então, assim, se você quer saber mais, vai atrás de algumas informações, comenta. Esse aqui de coração, se você puder comentar e falar o que você quer ouvir, se você quer um podcast mais voltado para eu comentar um pouco minha experiência de jogabilidade, 0BO. Paulo, eu quero que você faça um episódio focando 100% só no anime, contando o que você gostou, o que você acha que podia ter mudado, etc. Também estamos abertos. E os mangás a mesma coisa, tá? E é como eu disse, fico aberto aí também para até a própria editora que publica, se ela quiser em algum momento, né, mandar o EPUB, tipo, não precisa nem mandar um físico, mandar o digital para eu ler e resenhar. Estamos aí abertos também, se não quiser, se ouviu e não me mandar 0BO também, eu vou garantir o meu, porque eu gosto da franquia. Eu acho que assim, é uma das franquias que eu atualmente mais tô naquela vibe, naquela neura de, putz, é legal, eu quero falar para todo mundo, eu recomendo e eu realmente gosto, né, eu não sou a pessoa, nossa, super fã, mas franquia eu tenho um fraco, cara, franquia eu tenho um fraco muito forte. Vide, se vocês forem caçar os episódios, tem episódio de Paradox Live, tem episódio de Hypnosis Mike, que vão ter outros. Porque eu tenho um fraco muito grande por franquias, né? Então, assim, se eu gostar, vai estar aqui. Vanguard também, que é uma franquia. Em breve, obviamente, vamos ter outras, né? Não só essas, como vamos ter outras. Mas Twisted Wonderland, como é uma obra muito longa, né? Tipo, são 7 arcos, tem joguinho, tem uma porrada de coisa. É uma noção de que esse ano vocês ainda vão ouvir pelo menos mais uns 2 episódios sobre o tema. E além disso, com o passar do tempo, se vocês quiserem mais episódios, obviamente teremos. Beleza? Gente, mais uma semana concluída. Esse episódio, inclusive, ele tá maior que os outros. Essa semana eu me superei, olha. Comecei com um episódio pequenininho e esse aqui, ó, Gundam. Mas assim, se você ouviu até o final, se você ouviu até o final, tá no YouTube, já segue, já indica o podcast para um amiguinho que também é fã, ou um amiguinho que quer conhecer um pouco assim do geral do Twisted Wonderland. Se porventura você não compartilhe dessa vez, avalie. Se você tá no YouTube, deixa o like. Se você tá no seu agregador favorito, Spotify, Deezer, Apple Podcast, eles têm avaliação, avalia o podcast. No Spotify e no YouTube, ativa o sininho, porque aí você sempre vai ter a notificação de quando o episódio sair para você poder escutar na hora. Porque toda semana o episódio sai em torno de 10 horas. Tá? Mais tardar aí que sai quando não deixe programado em torno de 10 e 10. E entra um ponto, no YouTube ele sempre demora um pouco mais. Então geralmente se ele sai no agregador, né, Spotify, Deezer e nos demais, 10 da manhã, cerca de 10 e meia ele tá disponível no YouTube. Por que? Não faço a menor ideia, cara. Ele upa o podcast e ele demora um pouco mais. Mas tá lá disponível pra você. Então assim, sempre os episódios saem nessa faixa de 10 horas da manhã. São 3 episódios semanalmente. Sobre os mais diversos temas, essa semana foi até que bem diversificado. Porque eu comecei falando de quadrinho, tô terminando falando de franquia. Então assim, e tem mais uma cacetada de episódios, irmão. Então vai ouvir, eu garanto que você vai achar um aí que vai ser a sua cara, que tu vai curtir. Né? Deixe seu comentário, como eu disse, só reforçando, comenta aqui embaixo o que você quer, se você gostou do episódio, tá bom? E por hora é isso, um abraço e até a próxima.